Recebe aí com muita alegria, com muito aplauso, pastor Gabriel Braga. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Muito feliz de estar na minha casa, que é a minha casa há 15 anos. Quão bom estar aqui, louvando e adorando ao nome do Senhor. Quero agradecer ao meu pastor Anderson, pela oportunidade, pastor Toninho. Muito bom estar aqui, sendo usado por Deus nessa noite. Está preparado para o agir de Deus aqui hoje, meu irmão? Graças a Deus. Então abra comigo em Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Enquanto você vai abrindo, agora ficou show, Denis. Enquanto você vai abrindo, quero apresentar novamente a minha esposa. O pastor Anderson apresentou, mas ele não falou a parte importante, a qual ele não pode falar, que ela é a mais linda dessa igreja. Entendeu? Me desculpa as mulheres presentes, mas ela tem isso, meu irmão. Ontem a gente estava em outra igreja também, e ela também era a mais linda daquela igreja, acredita? Ela sempre faz isso, mas graças a Deus. Creio que as irmãs vão entender e não vão ficar chateadas comigo. Né? Você abriu aí Mateus capítulo 14, versículo 22? Amém? Diz assim: E logo Jesus mandou os seus discípulos entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e já despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. Vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, perturbaram-se, dizendo: é um espírito, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Esses versículos que nós lemos é um pouco extenso, mas que tem muita didática entre eles. São ensinamentos, são experiências que os discípulos viveram ali diretamente com Jesus. Eles estavam ali naquela caminhada com Jesus e a todo momento eles estavam sujeitos à ordem do próprio Deus, do próprio Jesus. Então eles estavam ali junto com Jesus, fazendo uma ordem. Qual era a primeira ordem? Entra no barco e atravessa para o outro lado, para a outra margem. Esse versículo 22, eu já começo a pensar nele e já começa a vir a primeira experiência que talvez os discípulos, estavam passando. A gente sabe, como a gente leu agora, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, era alguém mais destemido, alguém mais impulsivo, tinha mais coragem. E a gente vai entendendo mais sobre a vida dele, mediante o versículo vai discorrendo. Mas o que me chama a atenção naquele momento é que os discípulos estavam atendendo uma ordem diretamente de Jesus. Era uma ordem direta dele. Mas mesmo naquela ordem, eles passaram por dificuldades. Mesmo passando naquele momento, eles estavam passando uma tempestade com ventos fortes. E eu já começo a aplicar, não somente para você, mas também para a minha vida. Quantas vezes já aconteceu de nós estarmos debaixo da autoridade de Deus, debaixo da ordem de Deus, e coisas acontecendo na nossa vida que fogem do nosso controle? Porque uma tempestade não tem como homens controlar.
Mesmo alguns ali tendo diversas experiências no mar, a própria Bíblia disse que eles estavam cheios de medo a ponto de gritarem. Coisas que acontecem na nossa vida, dificuldades que nos trazem medo, que tentam às vezes até tirar a nossa fé, nos fazem ou tentam nos fazer parar. Mas os versículos vão discorrendo e a gente vai entendendo um pouco mais. No versículo 24 já, o barco, após ser sacudido, maltratado pelas ondas, parece que eles tiveram algo diferente ali. Porque, naquele momento, Jesus começou a ir em direção a eles. Jesus começou a ir em direção ao barco. Eles ainda não sabiam, mas Jesus já estavam seguindo ele. Eu já quero profetizar a primeira palavra para a tua vida hoje. Talvez você está passando uma dificuldade, uma peleja, um deserto, talvez uma tempestade, talvez aconteceu uma seca na tua vida. Pastor, eu não estou vendo saída, mas já profetizo, Jesus já está indo ao teu encontro hoje. Hoje Ele já está indo ao teu encontro, hoje já começa a mudar essa situação, hoje já começa o agir de Deus na tua vida. Você começa a receber isso, meu irmão? Você começa já a exaltar o nome do Senhor, mas pastor, não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa ter fé que o melhor de Deus está por vir. Aleluias. Mas pastor, que tempo é esse que ele vai chegar? Os discípulos também não sabiam qual era o tempo. Eles estavam apenas atendendo uma ordem. Vai para o outro lado. Enquanto Jesus pedia à multidão, eles já estavam dentro do barco. Talvez eles já estavam pensando, como é que ele vai vir? Será que ele vai pegar um moto Uber? Tem Uber lancha? Tem? Acho que não. Mas qual é a forma que Jesus vai encontrar a gente? Do outro lado da margem. São coisas que a gente não vai entender. Qual o momento que vai chegar a minha vitória? Qual o momento que talvez eu ou algum parente meu será curado? Qual o momento que meu cônjuge vai aceitar Jesus? Qual será esse momento? A verdade é que nós não sabemos. Mas Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. O mundo aí fora diz que Jesus se atrasa. Não, ele chega no momento certo, na hora certa, pois ele sabe o tanto que nós podemos suportar. Deus não dá farda maior que você não possa suportar. Então essa dificuldade, Deus está te fortificando, está renovando as tuas forças para que você possa suportar mais um pouco. Quando você falar assim, não estou mais aguentando, estou no limite, é nesse momento que Ele vem com uma palavra forte de vitória, ou Ele se apresenta para você e fala, eis-me aqui. É nesse momento que Ele chega e muda a situação, muda o quadro, muda a história. E o versículo 25 começa a dizer que na quarta vigília da noite, Jesus já estava indo até eles, andando sobre o mar. O pastor Anderson não está aqui, mas a quarta vigília da noite é aquela hora que o pastor Anderson cansa de dizer para nós, às 3 horas da manhã, Jesus vai te acordar. A quarta vigília da noite é nessa madrugada. É uma madrugada talvez que você era para estar com um sono reparador, dormindo, mas algo aconteceu que tirou o teu sono, tirou a tua paz, você não consegue dormir, mas é nesse mesmo horário que Jesus aparece. É nesse mesmo horário que Ele vem andando sobre o mar. Mas tem algo, pastor Toninho, que eu fiquei pensando várias vezes, nesse andando sobre o mar. Você pode ler comigo novamente esse versículo 25? Diz assim, mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Repita comigo, andando sobre o mar. Mas o que nós lemos é que havia uma tempestade.
Então, se ele estava indo ao encontro, não era para ele estar andando sobre a tempestade? Se existia uma tempestade que os discípulos estavam enfrentando, e Jesus está indo até eles, Jesus deveria estar andando sobre essa tempestade. E ele poderia fazer isso também. Mas algo que eu aprendi com esta lição, com esse versículo bíblico, é que tempestade não combina com Jesus. Quando ele chega, o mar tem que acalmar. Quando ele chega, a tempestade cessa. Na hora para. Por quê? Ele chegou. E se ele chegou, tempestades, acalma. As águas ficam tranquilas. Você ainda não entendeu, meu irmão? Nessa dificuldade, quando teu Deus chegar, Abassuri cantarabás, será nesse momento que as águas vão ficar tranquilas. Mas tem uma tempestade, meu barco está sacudindo, eu e minha família estamos gritando de medo. Quando ele chega, o Espírito Santo de Deus, e ele já chegou aqui, então esse mar, essa tempestade vai ter que ficar tranquila. Não tem escolha. A Bíblia vai dizer que aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Então convida Jesus agora para o teu problema, convida Jesus agora para essa situação, convida Jesus agora para aquilo que o homem não pode fazer. Ah, mas pastor, já recorri a tanta gente, já fui ao médico, ao advogado, ao deputado, ao vereador, até ao presidente, ninguém pode resolver. Chama aquele que pode, convida ele para essa guerra, para essa peleja. Não existe vitória que você não vai conseguir se Jesus está contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, se ele chegou, é resultado de águas tranquilas. Não é que ele vai te dar a solução, ele é a solução. Ele é a solução para o teu problema. Ele é a solução para a tua família. Ele é a solução que pode liberar a cura sobre você. Nosso pastor já abriu o culto hoje falando, tem pessoas que vão sair daqui curadas hoje. E eu creio nessa palavra, porque se ele está, é resultado de milagre. Se ele está, vai acontecer o sobrenatural. O extraordinário vai acontecer, porque Jesus está aqui. E Jesus foi com eles. Jesus estava acompanhando eles. E uma outra palavra que vem ao meu coração, que vem para acalmar. Talvez você está pensando que você está passando isso sozinho. Mas pastor, só tem eu na minha família de cristão. Só eu intercedo ali. Só eu chamo para vir aos cultos. Só eu. É o momento que você pensa que você está sozinho. Você não está sozinho. Existe um Deus te guiando. Existe um Deus te direcionando. A Bíblia vai dizer que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Você não está sozinho. Nesta batalha você não está sozinho. Nessa tempestade você não vai naufragar, porque você não está sozinho. Existe um Deus contigo. A bondade, a misericórdia estão te seguindo por onde você passar. Comece a entender e que essa palavra venha acalmar o teu coração nessa noite. Comece a entender e receber que esta palavra está vindo de encontro àquela ansiedade, aquele medo, aquilo que te causa temor, aquilo que faz você perder noite de sono, faz você ver o dia arranhando todos os dias. Porque é nesse momento que nós pensamos que estamos sozinhos, mas Jesus está contigo. Ele não te abandona em nenhum momento. Você não está sozinho nesta peleja. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, pois confiamos naquilo que Tu pode fazer. Confiamos, Senhor, porque só Tu tens
a palavra de vida eterna. Aleluias. No versículo 26, eles começaram a ver e acharam que era um fantasma. Então ficaram cheios de medo. Mas Jesus prontamente disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus se apresenta para os discípulos, a primeira coisa que ele fala é: tenha bom ânimo. Porque a outra coisa que não combina com Jesus é tristeza. Não tem como nós estarmos ou crermos na presença de Deus e estarmos tristes. Que isso, pastor? Quer dizer que crente não tem dificuldade? Tem. Mas sabendo que Deus quer nos ensinar algo através dessa dificuldade. Deus quer que tiremos uma lição daquilo que estamos passando. Deus está fazendo algo acontecer só para que possamos reconhecer que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por ele. Então quando ele se apresenta, sou eu, não tem mais. Porque nessa dificuldade, nesta batalha, nós já entramos sabendo que somos mais do que vencedores. Tem alguém que é vencedor aqui? Tem alguém que quer convidar Jesus para a tua batalha hoje, para sair dessa peleja, sabendo que você já entrou nela, com a vitória nas tuas mãos? Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você foi formado para ser um vencedor. Você foi feito para dar certo. Então Jesus não combina com essa tristeza. Jesus não combina com isso, meu irmão. Jesus não quer que você fique com medo dessa situação. Ele quer que você tire um aprendizado disso tudo. Algo que só você pode fazer. O que, pastor? Confiar naquele que te chamou. Pois desde o momento que eles entram no barco, eles já estavam confiando naquele que chamou. Talvez já aconteceu na tua vida. Talvez já aconteceu algo contigo. São experiências que vão gerando cada vez mais uma fé inabalável. A fé que somente o próprio Deus pode fazer na tua vida. A fé que pode nos levar a mover um monte de lugar. A fé que pode fazer o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. É essa fé que Jesus tem separado para você hoje. Que você comece hoje a ser cheio de fé. Uma fé que vai começar a te capacitar cada vez mais. Vai dirigir os teus passos, vai guiar os caminhos, vai fazer você ser inabalável no poder da unção do Senhor sobre você. É essa fé que Jesus está derramando hoje. Então, meu irmão, tenha alegria, pois eu repito de novo, Jesus está aqui. E se Ele está, já sabemos que é resultado de águas tranquilas. A tempestade já acalmou. E a tristeza e o medo já foi embora. Porque Ele já chega dizendo, tem de bom ânimo. Então se Ele chegou, Ele está renovando nesse momento agora. A sua alegria está substituindo essa tristeza e colocando dentro do coração uma alegria duradoura, porque Jesus não está na tua vida só de passagem. Ele quer fazer uma morada no teu coração. Então essa alegria não vai ser só essas 2 horas de culto, não. Vai ser uma alegria que você vai levar para casa. Vai ser uma alegria que através de você, a sua família será impactada através daquilo que você carrega. O que eu carrego, pastor? Você carrega a presença, você carrega a unção de Deus, a autoridade que Jesus está te dando hoje, agora. Receba a autoridade aí, vai. Receba a fé que o Espírito Santo está liberando sobre a tua vida. Enche o coração de esperança, porque Deus está no controle de tudo. E operando Deus, ninguém pode impedir.
Oh, Espírito Santo de Deus, Jesus está aqui. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 28, a gente vê Pedro chamando por Jesus, dizendo: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo. Como eu falei desde o começo, Pedro era alguém corajoso. Pedro era alguém que, se havia uma situação, ele queria resolver naquela mesma hora. Era alguém impulsivo, que se fosse para ir até Jesus, ele iria mesmo. Às vezes nós nos encontramos assim também na presença de Deus. Nós começamos a pensar: não, eu estou aqui, então eu estou fazendo a vontade dele, nada vai me acontecer. Essa tempestade não aconteceria comigo porque eu tenho fé que Jesus vai me tirar dela. Sim, mas ela vai acontecer para que possamos aprender algo com isso. Às vezes nossa coragem é tanta que fazemos igualzinho a Pedro. Chegamos a descer do barco, começamos a dar o primeiro passo, mas quando tiramos o foco de Jesus e olhamos o vento, o medo volta para o nosso coração. Pastor, não entendi. Às vezes nós entramos numa batalha, às vezes acontece uma situação na nossa vida que você pensa: Jesus vai me dar essa vitória. Eu creio nisso. Mas quando você começa a desviar o foco de Jesus, quando você começa a ver o resultado dos exames, quando você começa a ver que o desemprego bateu na tua porta, você pensa: não vai ter jeito. Quando você vê que há tanto tempo você ora e o teu marido ainda não aceitou Jesus, teu filho não saiu das drogas, é algo que acontece para tentar roubar a tua fé. Você teve a ousadia de começar, você teve a ousadia de dar os primeiros passos, mas você deixou de se desanimar pelos obstáculos da vida. Você deixou-se abater por aquilo que o mundo está dizendo. Mas nós temos que começar a entender que a última palavra não vem dos homens. A última palavra vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. A última palavra vem dele. Então o que é a última palavra dele, pastor? Significa que esse exame pode até ter dado um resultado contrário, mas a última palavra vem dele. O médico já pode falar que não tem mais jeito, mas a última palavra vem dele. O juiz, o advogado já falou: essa causa é perdida, mas a última palavra é dele. As pessoas podem falar: mas esse casamento já está perdido, já está condenado ao fracasso, mas a última palavra vem do Senhor. Que o teu coração hoje seja alimentado por aquilo que vem do alto. Não é aquilo que teu irmão está dizendo, não é aquilo que teus familiares estão dizendo, não é aquilo que os que te cercam dizem, mas o que o próprio Deus já liberou para você. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Confia que Ele fará no tempo certo e na hora certa. Deus vai te dar esta vitória. Oh, Espírito Santo, como dizemos no versículo 29 e 28, ele desceu e foi ao encontro, porém sentiu o vento forte e teve medo, começou a afundar. No versículo 31, já caminho para o final, nesse momento que Pedro começa a aclamar. A Bíblia, Jesus naquele momento não está condenando Pedro pela sua falta de fé. Apenas citou: homem de pequena fé. Mas quando de nós, nos momentos de dificuldade, não pensamos nisso?
acho que isso aí realmente não tem mais jeito. Quantos de nós já não perdemos a fé com pensamentos que vêm na nossa cabeça falando: isso aí eu não consigo fazer, isso não tem mais jeito, ninguém acredita em mim, as pessoas já estão falando que eu perdi. Porém, Pedro, ele entendeu que no momento que os meus braços não têm mais força, a minha fé já talvez não seja mais a suficiente, eu tenho um Deus que eu posso clamar, eu tenho um Deus em quem eu confio, que eu posso entregar. Senhor, socorre-me. E Jesus, vendo Pedro afundando, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Acompanha comigo. Versículo 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Naquele mesmo momento que Pedro estava clamando, Jesus estendeu a mão. Naquele mesmo momento em que a dificuldade estava tentando fazer Pedro afundar, Jesus estendeu a mão. Naquele mesmo momento que talvez você não estava vendo mais saída, Jesus estendeu a mão. Naquele mesmo momento, é no mesmo momento, é agora, pastor, é agora que você vai clamar e Deus vai fazer. Deus não vai deixar você naufragar. Deus vai te resgatar. Deus vai te salvar, porque você clamou na hora certa, a pessoa certa. Talvez você saiba o que fazer, mas talvez não saiba quem pedir. Então eu te apresento neste momento o mesmo Deus que aqui está. Ele pode te salvar, Ele pode fazer essa cura acontecer, Ele pode fazer um milagre chegar através do teu clamor. No momento que você entrega, no momento que você levanta em suas mãos, no momento que você reconhece que Ele é o teu Senhor, Ele fará, porque Deus está aqui. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença do Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, começa a fazer, Senhor. Faça, Senhor, em nossa vida a tua vontade. Realiza em nós o teu querer, Senhor Jesus. Naquele mesmo momento, é no momento que você clama, é no momento que você reconhece que Ele é o teu Senhor. Vamos colocar de pé. Pastor, qual o propósito disso tudo? Talvez desse culto, dessa pregação. Qual o propósito dessa tempestade? Que os discípulos estavam sendo guiados por Jesus, estavam obedecendo uma ordem. Talvez eles não mereciam isso, pastor. Mas o que vai dizer no versículo 33? Eu já encerro. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Tudo que acontece na tua vida, o propósito é para a glória de Deus. Essa tempestade, essa dificuldade está acontecendo para o nome do Senhor ser glorificado. Esse milagre vai acontecer na tua vida para o nome do Senhor ser exaltado, para que todos que estão ao redor reconheçam que verdadeiramente és o Filho de Deus.